Hã? E você lembrar que você era perfeito, que estava tudo certinho com você e você não ouviu o conselho. Não é triste isso? Hã? Triste. Então, pessoal, quando Deus está falando, é aquilo ali. Vamos se esforçar para obedecer. Eu não falo, gente, eu sou, sabe? Eu até, tem coisas em mim que eu até preciso até melhorar um pouco mais, eu acho. Por quê? Porque meu pastor, ele é mais assim de, quando ele para conversar com você, com a gente, né, pessoal, isso é bom, ele dá muito conselho. E se ele vê você no erro, ele vai te dar uns conselhos, nem que for assim, disfarçadamente parado, um puxãozinho de orelha para você melhorar. Eu já costumo muito pregar aqui em cima, não costumo me meter na vida de ninguém, não. Entendeu? Mas quando eu falo aqui na igreja, quando Deus assim me usa aqui para falar, você pode ter certeza que é de Deus, irmão. Você não está entendendo? Que eu não estou querendo se meter na vida de ninguém, tentando ver o mal de ninguém, não. Deus está me usando para falar, e às vezes a pessoa não guarda o conselho de Deus. Acaba não muito. Entendeu? Eu expliquei tanto essa menina, falei tanto com ela. Vamos ver, em nome de Jesus Cristo, dessa vez ela consiga sair daquilo ali, porque ela não estava nada bem. Entendeu? Você vai atrás de confiar no A, confiar no B, irmão, você tem que confiar em Jesus. Em primeiro lugar, se Deus está falando vai, se Ele está falando não vai, não vai. Glória a Deus, tem uma furada com você. Então, hoje nós vamos falar sobre um exemplo de obediência. Se você obedecer a Deus, você vai longe. Você vai crescer, sua família toda vai ser salva. Se você obedecer a Deus, Deus vai salvar a sua família. É uma promessa que Ele fez. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Certo? Vamos dar um pulinho lá, acho que é primeira, segunda Reis. Aí, ó, amor, pessoal. Aí, marido, ó, amor, marido. Tem direito a musical da pregação. Não é não? Ainda bem que é o amor, né? Pior se fosse o ódio, alguma coisa assim. Não é não? Melhor amor do que ódio. É igual minha mãe hoje, minha mãe é uma benção, né? Minha mãe foi lá em casa. Aí ela, como é que é o nome daquele negócio que ela estava assistindo, menina? Oi? Terra Prometida, né? É tipo uns episódios assim, né? De evangelho, Terra Prometida. Mas, cara, o pessoal fica com ódio. Falei, mãe, isso não pode ser evangélico, não. Que isso? Até o pessoal que é de Deus está com ódio, gente. Um querendo matar o outro, tanto ódio é esse? Falar não, misericórdia. Ô, Min, pega um pouquinho de água do pulmão, por favor. Pessoal, lá no livro de. A gente vai falar aqui sobre como que a pessoa é abençoada quando ela obedece. Se você obedecer, você vai conseguir alcançar a sua bênção, seu objetivo. Glória a Deus. Mas nunca tenha coração duro com Deus. Às vezes, o inimigo, ele sabe como te enganar. Ele põe coisa na vida da pessoa que parece que aquilo é uma bênção de Deus. Olha, as portas estão se abrindo, é uma bênção. Mas se aquilo ali está fora da palavra, não é de Deus, pessoal. Sim ou não? Eu posso ficar rica aí de hoje para amanhã, mas como que eu vou ficar rica? Será que é de Deus? Sim ou não? Você errar lá, caiu um pix, não sei quantos milhões na minha conta, fiquei rica. Mas, irmão, aquilo ali é de alguém, meu não é. Você tá entendendo? Eu não tinha aquilo ali, é de alguém. Alguém sem querer passou aquele pix para mim, é meu, não é. Então você tem que saber como que é que tu tá. Tem que ver se aquilo ali é de Deus, se não é de Deus. Se for de Deus, tudo bem, tem a aprovação de Deus, vai dar certo, mas se não tiver, dá errado. Natasha, tá aberta ali os botões?
pode deixar que eu vou lá ver. Então, pessoal, aqui é Segunda Reis, pessoal, Segunda Reis 5. Segunda Reis 5. Aí procurando o teu já. Acharam aí, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Segunda Reis, né? Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Acharam aí? Olha o que está dizendo aí, pessoal. Naamã é curado de lepra. Glória a Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio. Vamos dar uma paradinha para a gente entender? Gente, prestem bem atenção. Naamã, ele era um homem, tipo assim, de patente alta. Ele era um general, um homem muito respeitado, né? Só que o Naamã, ele tinha um problema. Ele sofria com uma lepra. E lepra, pessoal, hoje você quase não ouve mais falar isso. Hoje a tecnologia evoluiu muito. E hoje a gente tem uns tratamentos para muitas coisas. Mas a lepra, ela não tinha cura. A lepra, ela não tinha cura. E ele estava tomado de lepra. Você imagina uma pessoa, né? Por isso que às vezes tem pessoas. É pecado você ser rico? É pecado você ter prosperidade? Não, não é pecado.
As bênçãos do Senhor enriquecem para as dores. Inclusive, eu estou para começar uma campanha aí sobre prosperidade, sobre o voto de Jacó. Eu vou lá no monte primeiro apresentar isso a Deus e depois eu vou estar falando com vocês aqui. Não é pecado, mas às vezes tem pessoas que pensam que se tiver um dinheiro, a pessoa não precisa de Deus. Claro que precisa, pessoal. Você está entendendo? Naamã, ele tinha dinheiro, ele era um cara respeitado, um cara lá de patente alta. Mas o que adiantava ele ter tanto dinheiro e ter uma lepra? Se a lepra, o dinheiro dele não podia curar ele. Tu imagina, a família dele, ele teve que se tornar uma pessoa isolada. Ele não podia abraçar a esposa, não podia abraçar os filhos. Nem no trabalho dele não podia chegar perto de ninguém. Aquilo era contagioso. A lepra pegava de um para o outro. Você entendeu? Então, sinceridade, acabou com a vida do cara. Hã? E às vezes, nós, né, na nossa vida, nós não temos uma lepra física, mas a gente pode ter espiritual, sabia? O que é isso? Às vezes a pessoa tem um ódio, a pessoa tem uma mágoa, a pessoa tem uma mentira, a pessoa tem um costume, um hábito, alguma coisa que aquilo ali só Jesus que pode tirar de você. Não tem outra pessoa que pode te curar, só Jesus. Por isso a gente tem que se aproximar de Deus, né? E o Naamã, vamos ver aqui, ó. E por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este um varão valoroso, porém leproso. Olha aí. Ele era valoroso, porém pode ser assim, ó, uma pessoa de Deus, né? Pessoa até de Deus. É uma pessoa de Deus, porém mentirosa. Uma pessoa de Deus, porém que tem ódio. Uma pessoa que é até de Deus, porém ela não obedece. Então, as nossas coisas. Ela não cai mais. Quando eu boto aqui de baixo, ela não cai. Nós somos preciosos para Deus? Somos. Nós temos valor para Deus, nós somos preciosos para Deus. Deus ama a gente. Mas a gente não pode ter nada que afasta a gente de Deus. Ele era até um homem de valor, não podia nem abraçar ninguém. E aí? Hã? Sim ou não? Então, ele está falando aqui, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, e ele lhe restauraria sua lepra. Essa menina falou assim: quem dera que ele estivesse lá perto do profeta que está em Samaria. Hoje eu estava pregando sobre isso, hoje de manhã. Hoje eu estava pregando de manhã sobre o livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, não sei se é o capítulo 10, que eu estava pregando lá hoje cedo, está escrito assim, ó: não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Não abandonei a vossa congregação, como é costume de alguns. O que é isso? Deus levou você para um lugar, foi ali que Ele abençoou você. Você tem que lembrar como que você estava quando você chegou ali, como você está agora. Você está entendendo? Foi ali que Deus abençoou você. Aí chega no meio do caminho, vem o Getúlio: não, vamos lá para a minha igreja, porque lá o negócio é mais sério. Não, vamos para lá, porque lá sim o fogo cai lá. Você está entendendo? Aí a pessoa abandona uma congregação, que eu
que a palavra de Deus está falando para você não fazer, que não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Tem pessoas que não param a igreja nenhuma. Tá aqui, fica um tempo, vai para lá, fica um tempo, vai para lá, a pessoa não para, fica assim, pulando de galho em galho. E depois acaba ficando desviada, porque a pessoa, se ela não aceitar a palavra de Deus, não vai aceitar ali, nem lá, nem lugar nenhum. A pessoa não para em lugar nenhum. Lugar nenhum tá bom. Esse aqui porque o banco não é muito legal. Lá porque o pastor joga piada. O outro porque você tá entendendo? E aí vai indo. E aí eu estava explicando isso. Quando Deus envia você para um lugar, se a sua bênção estiver na mão daquele pastor, vem através daquele pastor e daquela pastora, não adianta você tentar ir para outro lugar. Pastor, mas não é bem assim, não, que Deus está em todo lugar. Gente, não funciona assim. Não é que Deus não está em todo lugar, mas eu sabia que a palavra de Deus diz que cada pastor tem as suas dracmas? Sim ou não? Deus, ele levantou o pastor e levanta as ovelhas, eles levam certinho para o lugar onde é a responsabilidade daquele pastor tomar conta daquela ovelha. Eu, por exemplo, foi da vontade de Deus que eu e minha família somos uma responsabilidade abaixo de Deus, né? Lá do pastor Mota. Ele foi o homem que Deus levantou para ensinar a gente a cuidar da nossa alma, espiritualmente falando. E nós somos dracmas de lá, nós somos ovelhas de lá, já estava tudo determinado por Deus. Quando eu tentei sair de lá para ir para outra igreja, as coisas não funcionaram para mim. Não que a igreja que eu fui, aquela igreja não prestava, não é isso, mas só que não era o propósito de Deus na minha vida lá, não era para eu ir para lá. Você está entendendo? O propósito de Deus, a minha bênção estava ali, no ministério técnico, não estava lá. Então eu fiquei lá um ano, foi uma coisa que a minha vida começou a voltar para trás, no caranguejo. E depois eu percebi que toda vez que eu ia lá no pastor Mota fazer uma visita, que eu estava na outra igreja, mas de vez em quando eu ia lá visitar no pastor Mota. E toda vez que eu ia lá fazer uma visita, eu era abençoada. Alguma coisa boa acontecia. Eu falei, mas não é? Até que um dia eu entendi. Eu falei, eu acho que Deus quer que eu fique aqui. Não é possível. Aí eu fui lá e conversei com Deus. Falei, Deus, se realmente esse homem aí, eu era ignorantezinha na época, não entendia direito. Se realmente esse homem é de Deus, e se é da sua vontade que eu fique aqui, eu vou lá hoje à noite. Se o Senhor operar esse milagre assim que eu estou esperando, eu vou entender que é da vontade do Senhor que eu fique lá. Eu lembro disso até hoje. Que o pastor estava orando lá no altar, e aí ele chamou a gente assim aqui na frente, e eu estava ali. E eu falei com Deus, Deus, então se é da tua vontade que eu fique aqui, o Senhor vai me abençoar com essa bênção que eu estou pedindo. Se o Senhor me abençoar amanhã com essa bênção, eu estou fazendo voto para o Senhor, eu vou voltar para cá. E aí eu não vou sair mais. E no outro dia aconteceu o que eu queria. Aí eu lembrei, falei, caramba, eu falei com Deus que eu ia voltar. Aí eu chamei o pastor e a pastora da igreja onde eu congregava. Falei, obrigada por tudo, pelo carinho, tudo, mas vou voltar para lá. Falei lá que eu já estava desde o começo e tal. E eu voltei lá para o pastor Mota, e lá eu estou até hoje. E a palavra de Deus diz o seguinte, não deixeis não abandoneis a vossa congregação. E às vezes a sua bênção, você querendo ou não, está na mão daquela pessoa. E aí? Porque essa mulher, essa menina, profeta é porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus é como se fosse pastor, uma pastora, um exemplo, né? Eu acredito que lá onde eles estavam, existia profetas, sim ou não? Existe pastores em tudo quanto é lugar, sim ou não? Com certeza existia profeta lá. Só que essa menina falou para ela, não, eu conheço um profeta em Israel. Se ele fosse lá, ele ia restaurar a lepra. A bênção de Naamã
Estava lá, não estava aqui. Era longe? Era, teve que ir para andar bastante, mas era lá. Não adiantava da pessoa, pô, mas tem um profeta aqui do lado da sua casa, mas não era ele. Não era ali. Como eu estava explicando hoje, aqui tem outras igrejas, por aqui pertinho de casa não tem. Aí eu vou lá para o pastor Mota domingo, tomar minha santa ceia lá, mas é lá que eu congrego, irmão. É lá que Deus operou na minha vida, continua operando. Entendeu? Não adianta sair dali que nem o pastor Mota fala. Tem gente que perde bênção porque a pessoa é de ministério e ela está indo para o outro, que não tem nada a ver. O meu pastor costuma falar lá, é igual, vamos supor assim, você recebe no Banco Itaú, né? Aí você vai receber no Bradesco. Você vai conseguir receber? Você recebe aonde? No Itaú. Aí você vai lá acima com o cara do Bradesco, tem que te dar teu dinheiro. Eu falo, filho, você nem conta, você não tem. Você tá entendendo? O seu dinheiro está lá no Itaú quando você recebe. É a mesma coisa, sua bênção está onde você congrega. Glória a Deus. Amém? Então ele está falando aqui, ó. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra, não é isso? Então entrou Naamã e notificou. E notificou o seu senhor, a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel, não é isso? E ele disse assim, ó. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ele estava disposto até presenteá-lo ao profeta, porque o que ele queria mesmo era ser curado. Entendeu? Ele está até pensando errado, porque a palavra de Deus diz que de graça recebeste, de graça dá. O dízimo, a oferta, pertence ao Senhor, mas Deus não cobra a bênção. Deus não cobra para você ser curado, para libertar a sua família, nada disso. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, ó, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, e para que o restauro da lepra. Irmão, era longe, eles foram, ó, caminharam para chegar lá, mas ele foi. Aí ele está dizendo, tem gente que fala isso. Mas eu não vou lá na igreja assim, porque por que eu vou sair daqui para ir lá naquela igreja lá tão longe? Não tem gente que fala isso? Eu moro aqui, eu vou sair daqui para ir numa igreja lá, não sei aonde, podendo uma igreja aqui perto. Irmão, mas às vezes não é. Às vezes Deus já te mostrou onde está a sua bênção. Às vezes é longe, não é perto. Sim ou não? Nem lá no Pastor Mota tem gente que sai lá no centro da cidade para ir para lá. Então, eu saio daqui para ir para lá, Pastor Mota. Então, às vezes a pessoa não aceita, a pessoa já viu que tem um lugar onde Deus está operando, é ali que Deus vai falar com ele, é ali que Deus vai mudar a história. A pessoa quer não está vendo a bênção, a pessoa está olhando para a distância. Não. Montão de igreja aqui perto, vou fazer o que nessa igreja lá, não sei aonde, mas a bênção de Naamã não estava lá, estava bem distante. Mas ele foi, ele queria ser curado da lepra, ele não estava vendo distância, o negócio dele era mudar a história dele, glória a Deus, se era longe ou não, ele não estava nem aí, o negócio dele era mudar a história.
E aí, o que aconteceu? Ele disse, né? Lá no versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel, Acabe rasgou a sua veste e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Porque ele levou a carta também para o lugar errado, não era para ele ir no rei, ele era para ir para o profeta. O rei falou assim: não, isso é uma armadilha. Como é que me traz uma carta para me restaurar o homem? Como é que eu vou fazer isso? E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, esse era o homem, ó, esse era o homem. Esse era o homem que Deus queria usar para curar o Naamã. Sim ou não? Gente, isso é uma coisa muito séria. Às vezes a pessoa, mas Deus está em todo lugar. Toda igreja Deus está. Tudo bem, irmão, mas às vezes a sua bênção está na mão daquele homem, daquela mulher de Deus. Você não vai. Porque é longe, porque é isso, porque é aquilo, você fica botando desculpa. Às vezes é ali que Deus tem um propósito na sua vida e você não quer ir. Glória a Deus. Quando eu saí do ministério, assim que eu comecei lá no Pastor Moto, que eu saí do tempo de lá e fui para outra igreja, né? Eu fiquei um tempinho, depois eu voltei. Porque eu entendi que o propósito de Deus era que eu ficasse lá no Pastor Moto, sim ou não? Se eu não tivesse voltado e eu não tivesse continuado ali e tal até hoje eu não estaria aqui pregando para você. Você está entendendo? Porque Deus tinha um propósito comigo nessa igreja. Eu ia ser o pastor de uma filial dessa igreja. Não era de lá onde eu estava, era dessa. Então Deus já tinha tudo preparado. E se eu vou para o outro lado, eu ia para o lado errado. Não era o que Deus estava querendo. Você está entendendo? Você tem que entender Deus. Então a bênção de Naamã estava com Eliseu. Não estava com outro. Não adiantava ali. Lá onde ele estava, eu acredito que tinha profeta, mas não era com eles que estava a bênção. A bênção estava onde? Com Eliseu. Ele teve que ir longe. Não era pertinho, não, mas ele teve que buscar a bênção dele com Eliseu. A Lídia, a palavra de Deus diz que a Lídia era uma mulher que ela queria a salvação da família dela, mas ela tinha um coração fechado. Sim ou não? Ela tinha um coração fechado. E a Lídia, ela tinha o coração dela fechado, né? E a Bíblia diz que Deus, ele abriu o coração da Lídia, que é o entendimento dela, né? Para ela entendesse, ficasse atenta ao que quem pregava, ao que Paulo pregava. Ele falou o nome da pessoa. Abriu o coração da Lídia para que ela ficasse atenta ao que Paulo. Então Deus queria que ela ouvisse Paulo. Você não está entendendo? Senão ia abrir o coração para ela entender o que pregava. Não foi isso que ele falou, que Paulo pregava. Então ela tinha que ouvir Paulo. Paulo é que era o homem que estava sendo usado na vida da Lídia. Aqui na vida de Naamã foi o Eliseu. Sim ou não? O Cornélio estava orando lá. E aí ele estava orando, jejuando, buscando a Deus. Só que ele não era batizado, ele e a família dele. Deus queria usar uma pessoa lá para ajudar ele. Quem Deus mandou ele chamar? Pedro. Manda lá na casa de um certo Simão Discutidor, né? Manda chamar por um homem chamado Simão Pedro. E ele vai vir e vai te explicar tudo que você tem que fazer. Ele tinha que ouvir o Pedro. Você está entendendo? Vocês estão entendendo que na Bíblia... Deus está em qualquer lugar, mas não é isso. Deus enviava certinho as pessoas a qual ele queria usar. Quando Deus quis
curar o Saulo. Saulo ficou cego, né? Quando Deus queria restaurar a visão de Paulo e abençoar lá o Paulo, quem que Deus usou para ir lá? O Ananias. O Ananias vai lá na rua chamar direito, procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. Entendeu? Esse homem é que é o responsável para ir lá orar por ele. Então, meu pessoal, tem sim a pessoa certa que Deus quer que se ouça. O Eliseu, ele só ouvia o Elias. Josué só ouvia Moisés. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí a pessoa vai falar, aquela igreja é muito longe, ali eu não gosto não, eu não gosto daquele pastor. E às vezes é justamente ali que está a sua bênção. E aí? A pessoa já rodou tudo e a bênção está lá com aquela pessoa. Então é a mesma coisa Naamã, a bênção dele estava com Eliseu, ele teve que ir longe. Mas, qual é melhor, você ir longe ou continuar leproso? Qual é melhor, você ir longe ou continuar sofrendo? As coisas continuam dando errado. Que adianta eu ir do lado da minha casa, não estou jogando piada não, tá gente? É um exemplo. Que adianta eu ir do lado da minha casa e não acontece nada. Porque não é ali a minha bênção. Sim ou não? Gente, é sério. Tem gente que não entende que as coisas de Deus não é assim as orelhadas. Você tem que entender Deus. Aí esse domingo agora é Santa Ceia. Não vou lá no pastor Mota não, tenho que pegar 2 ônibus. Ou eu tenho que ir de Uber, não sei o quê, daqui lá. Vou arrumar um lugar aqui perto para eu tomar Santa Ceia. Mas não é assim, gente. É lá que eu congrego, é lá que eu tenho que ir, é lá que quando eu ouço ali as coisas mudam, é lá que Deus quer que eu fique. Glória a Deus, você tem que orar mesmo. Sabia quando eu comecei a ir para a igreja, eu não fui de orelhada não, gente. Eu pedi a Deus, mesmo sendo domingo. Eu fiz uma oração a Deus para dizer, Senhor, eu quero passar indo para a igreja. Eu sei que eu tenho que ir, mas me leva no lugar certo, aonde o Senhor quer que eu vá. Seja um lugar onde prega a sua palavra, onde eu vou mudar, onde eu vou aprender. E aí Deus foi e me levou. Primeiro eu comecei a escutar o pastor pela rádio. Depois eu descobri onde era a igreja e passei aí. E lá foi onde eu fui abençoada, estou até hoje. Glória a Deus, então você tem que ter cuidado com isso. Vigia. Você está ali, tá? Não abandoneis a sua congregação. Fica firme com Deus ali. A mesma coisa, cada dia você está numa igreja diferente, irmão. Já pensou cada dia você numa escola diferente? Aí aqui o professor ensina uma coisa, lá o professor ensina outra, na outra o professor ensina outra, daqui a pessoa vai ficar doida, irmão, não vai conseguir aprender nada. Sim ou não? Gente, a gente tem que ter juízo. Aí hoje eu estou aqui e diz que Jesus já levou as nossas doenças. Amanhã eu estou lá na outra igreja e diz que a doença não foi feita para dar um poste. Depois eu estou lá na outra e diz, isso aí é a mão de Deus que se pegou. Então, qual que está certo? Uma só está certa. Entendeu? Então você tem que ter um lugar fixo que Deus fala com você. E você entender, poxa, é através dessa pessoa que Deus fala comigo. É essa que eu vou ouvir, é aqui que eu vou congregar. Senão você não quer ir rodando. E nunca acontece um milagre. Glória a Deus. E o Naamã, ele estava com um problema seríssimo. Mas Deus usou a garotinha e falou para ele, aonde que tinha um profeta que ia sarar a lepra dele. Às vezes Deus fala onde é para você ir, ali está acontecendo um milagre, ali fulano foi curado, a pessoa não vai. Glória a Deus. Aí está dizendo aqui, Naamã queria ser curado, irmão, então ele foi. Ele não olhou a distância, ele foi. Quando você quer, você vai. Quando você quer, você luta. Você vai para frente. Glória a Deus. Você não vê distância, você não vê se está chovendo, você não vê se está sol. Você está determinado à bênção.
E o Naamã estava determinado a ser curado, irmão. Não queria saber quanto ele tinha que andar para isso acontecesse. Glória a Deus. E olha que naquela época não tinha negócio de carro, não de jatinho, não tinha nada disso, não. Era no camelo, no cavalo, era assim. Quem era melhorzinho tinha uma carrocinha, uma carruagemzinha para andar. Entendeu? A mesmo assim do carruagem, a carruagem não é igual um carro. Você vai num lugar aí que você tem que andar 3 dias de carro, né? Você vai com cavalo, para andar 3 dias, o cavalo cansa, irmão. O cavalo vai querer parar, vai ter que dar água a ele, vai ter que descansar, entendeu? O cavalo não é igual motor, ele vai parar. Aí tem que dar uma pausa para o bichinho descansar, aí tem que ter paciência para chegar lá, glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta de Eliseu. Glória a Deus, ele veio e parou ali na porta de Eliseu. Agora ele achou o lugar certo. Ele veio com os seus cavalos, porque ele veio de longe. Entendeu? Quando você está disposto a vencer, você não olha barreira, você não olha dificuldade, você não olha distância. Você corre atrás do seu objetivo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Presta atenção. Tu imagina você vir de um lugar longeão. Imagina aí, o cara vem, tá 3 dias viajando para chegar lá na casa do profeta. Chega lá cansado. Poxa, chega lá, o profeta vai me atender, a gente já conversa um pouco e tal. Chegou lá, o profeta nem atendeu ele. Ele mandou um obreiro ir lá atender ele, um mensageiro. Outra coisa, às vezes a gente não entende as coisas de Deus. Deus está falando uma coisa, você está entendendo outra. Não precisa vir de longe, até uma pessoa que vem de perto. Aí você vai lá, um exemplo aqui, aperta minha campainha, eu mando alguém atender, mando a Natasha atender. Vai lá, manda eles orar lá 7 minutos, vai se curar. Você vai fazer. Falta de educação, para nem me atender, nem sair para o lado de fora para me atender, não veio. Irmão, como que o profeta já sabia tudinho que estava acontecendo com Naamã? Já reparou isso? Naamã nem chegou a falar nada com ele, como é que ele já sabia? O cara estava leproso, o que ele tinha que fazer? Deus não dá nada sem antes revelar para os seus profetas. Deus já tinha falado tudo no coração do profeta, do Eliseu. Olha, vai vir um homem aí, leproso, está acontecendo isso, você vai mandar ele fazer isso e isso. Então ele disse assim, então Eliseu me mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificada. O profeta já sabia qual era o problema dele. Vai lá e fala para esse homem que chegou aí, seu Naamã, vai dar um recado a ele, manda ele lá no rio Jordão, fala para ele se lavar lá 7 vezes, que a pele dele vai ser totalmente restaurada. Gente, é tão ruim quando a pessoa não acredita no pastor, não acredita na pastora. Às vezes a pessoa está sendo usada por Deus. É pastor mal educado, nem atendeu a gente direito, não sei o quê, mas se você tivesse ouvido o conselho, você ia alcançar a sua bênção. Porque o Eliseu estava sendo usado por Deus.
Glória a Deus. Então ele diz, porém Naamã muito se indignou. Ele ficou indignado. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ele ficou indignado, por quê? Porque ele esperava que o profeta fosse lá. Ele já falou como é que ele queria, né? Que o profeta fosse lá, orasse, botasse a mão lá na lepra lá para ele ser restaurado. Ele já tinha todo um esquema de como ele ia ser curado. Isso é uma coisa também que atrapalha a gente. Às vezes a gente não quer ser abençoado do jeito de Deus. Às vezes a gente quer do nosso, a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Ele não queria aceitar o jeito que o profeta falou. Ele achava que Deus tinha que fazer do jeito dele. Você está entendendo? Não funciona assim, pessoal. É do jeito de Deus. Ele tem as maneiras dele diferente de trabalhar. Que nem eu estou falando para você. Às vezes você mora num lugar, pastor, tem uma igreja do lado da minha casa, mas não é ali que Deus quer ir. Você está entendendo? Às vezes Deus faz um negócio diferente. Mas se a gente quer ser abençoado, a gente tem que ir pela obediência. A gente não deve ficar questionando a Deus. Ele já questionou a Deus. Mas por que ele não veio aqui, não botou a mão na lepra, não orou? Entendeu? Ele queria ser curado, sim, mas do jeito dele. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas do jeito dele, do jeito dela. A pessoa não quer do jeito de Deus. E às vezes do jeito de Deus é um pouquinho mais trabalhoso. Sim ou não? Para ele, para o Naamã, era um pouquinho mais trabalhoso. Ele ir lá, descer 7 vezes no rio, seria bem mais fácil o profeta que você de botar a mão e pronto, né? Mas às vezes do jeito de Deus é um pouquinho mais trabalhoso, mas vale a pena. Porque ele diz, porfiai por entrar na porta estreita. A pessoa quer a porta larga, pessoal. Pastor, o que é a porta larga? A pessoa não quer ir para a igreja, quer ser abençoada dentro de casa. A pessoa não quer tomar uma santa ceia. A pessoa não quer orar. A pessoa não quer devolver o dízimo do Senhor. A pessoa quer na porta estreita, da porta larga. A pessoa não quer colocar em prática a palavra de Deus. Aí fica meio complicado. Só um minutinho, tá, pessoal?
Então, pessoal, o que acontece? Então, Naamã estava acontecendo isso com ele. Ele queria ser abençoado, mas ele queria do jeito dele. Hoje tem muitas coisas acontecendo assim. A pessoa quer ser abençoada. Pastor, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus faça isso, faça aquilo, mas a pessoa não quer abrir mão, não quer obedecer. Entendeu? E com Deus, você vence, mas você precisa obedecer. Por isso que hoje de manhã eu preguei sobre Deuteronômio 28, que diz: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então tem que ser na obediência. E ele queria ser abençoado, mas do jeito dele. Ele não queria fazer como Deus estava usando o profeta. Às vezes acontece isso com a gente. Nós não queremos fazer como Deus está usando o pastor. Deus está usando o pastor para mandar a pessoa perdoar, a pessoa não perdoa. E aí, pastor, o que tem? O que tem? Que lá no livro, acho que é de Marcos, né? Ali no Marcos, não sei se é 11, 25, um negócio assim. Está escrito o seguinte, que quando estiverdes orando, é para você lembrar se tem alguma coisa contra alguém. Se você tiver, perdoa. Para quê? Para que o Pai que está no céu também lhes perdoe as vossas ofensas. Porque se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Então não é uma bobeirinha que o pastor falou para você perdoar, não. Tem um motivo. Se você não perdoar, o pastor já sabe, você também não vai ser perdoado. Por isso que ele está te ensinando isso. Amai a vossos inimigos. Aí a pessoa vai lá e odeia o inimigo. Não, o pastor fala isso que não é com ele. Duvido se fosse com ele. Você está entendendo? A pessoa quer ser abençoada, mas ela não quer fazer do jeito que o pastor está falando. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aí a pessoa não quer honrar o pai e a mãe. Pastor, mas minha mãe ou meu pai será uma prostituta, um alcoólatra, é um cracudo. Irmão, mas Deus não está falando que é para você não honrar o teu pai e tua mãe por causa disso. Você tem que orar. Mas você tem que honrar, porque é bíblico, é o mandamento de Deus. Eu, quando vim para a igreja, que eu comecei a buscar Deus, a minha mãe e meu pai bebiam. Eles bebiam, fumavam. Você está entendendo? E eu fui liberta, eu comecei a orar por eles, mas eu comecei a honrar eles. Eu discutia muito com minha mãe, batia a boca, mas quando eu entrei para a igreja, eu parei com isso. Mesmo bebendo, mesmo ela cometendo as falhas dela, eu comecei a orar por ela. Eu falei, não, eu não vou debater, não vou discutir, não fazer nada disso para mim não pecar. E aí Jesus honrou também a minha fé, graças a Deus, minha mãe e meu pai hoje é liberta, eles não bebem, não fumam. Batizei meu pai. Você sabe o que é? Um pai chegar perto de uma filha. Isso não foi forçado não, né? E ele falou, eu custei aceitar Jesus. Estou até caminhando aí, mas batizar, eu quero que você me batize. E aceitou Jesus em outro lugar, mas batizar, não, você que vai me batizar, eu quero que você me batize. Então, gente, é uma coisa que um profeta não é reconhecido dentro da própria pátria. Para a pessoa chegar a falar isso é porque tem que ver Jesus em você, sim ou não? Mas que Jesus mandou eu honrar meu pai e minha mãe, mesmo quando eles estavam lá nos vícios, aquela coisa toda. Então, às vezes, a gente não quer fazer do jeito de Deus, a gente não quer perdoar, a gente não quer devolver o dízimo. Não, mas eu já não tenho, mas por isso que se você não devolver, você nunca vai ter, pessoal. Porque é dando que se recebe. A palavra de Deus diz o seguinte, aquele que dá a semente é o que semeia. Você está entendendo? Deus só dá a semente àquele que semeia.
Ele só dá a semente àquele que planta. Não é interessante Deus te dar a semente se você não vai plantar nada. Para que você quer saber que você não vai plantar? Pastor, o que significa isso? Ele dá a semente ao que semeia e dá pão, né? Negocinho, um versículo lá que ele disse lá. E ele faz aumentar a sua sementeira. Significa que o que é Deus dá a semente ao que semeia? Que Deus prospera aqueles que devolvem, que o dízimo é uma semente, sabia? Da sua prosperidade. Você que planta a sua prosperidade. Você que planta. O dízimo é uma plantação. Você foi lá, pegou sua sementinha e plantou. Aquilo ali que Deus vai abençoar você. Vai nascer, você vai prosperar. Glória a Deus, sim ou não? Agora, se eu não planto nada, eu vou colher o quê? Nada. Então, muitas das vezes, a pessoa quer ser abençoada, mas do jeito dele, do jeito dela. Às vezes, a mulher não quer ser submissa ao marido. É um orgulho que o diabo põe, que a mulher não quer abaixar a cabeça. Ela quer dar as ordens, mandar tudo dentro de casa. Quando ela faz isso, ela está tomando o lugar do marido. O marido é o cabeça. Sim ou não? Hã? Se o marido morreu, cabeça, então, é ela. Ou se a mulher morreu, então o homem continua sendo cabeça. Mas se o cara está vivo, cabeça da família, da mulher, é o marido. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sim ou não, pessoal? Então a mulher tem que ser sábia. A mulher não tem que sair dando as ordens na frente do marido. Não. Aí ela erra o alvo. Ela tem que orar. Se o marido for cabeça dura e ele está querendo um troço, está errado. Você vai atender. Senhor, eu não posso tomar à frente dele, mas isso que ele está querendo fazer está errado. Abre os olhos dele, espera, faz ele mudar de ideia e Deus faz. Porque você está fazendo certo, você está orando. Você querer bater de frente, aí você está saindo fora da palavra. A Bíblia diz lá acho que é 1 João 3, né? 1 João 3 ali, está falando ali, a fim de que o marido seja ganho pela mulher sem palavras. Já viu isso? Lá na Bíblia? Sem palavras. Então não precisa você ficar discutindo, debatendo, não. Tudo é na oração. Você é mulher de oração. Você vai ganhar a guerra. Tu vai ganhar a guerra, tu vai ganhar a batalha na oração, no jejum. Aí quando eu quero bater de frente, eu estou saindo fora. A mesma coisa também o marido. Aquele marido que é ignorante, que é áspero, que é grosso, que a mulher, ele está fora da palavra. A Bíblia diz que o homem que maltrata a mulher, a oração dele nem sobe. Você vê tão sério que é. E o casal, ele funciona assim, gente. Quanto mais carinhoso for um com o outro, melhor. E tem gente, pastora, eu não sou carinhoso com ele porque ele não é comigo. Eu não sou com ela porque eu não sou. Gente, preste bem atenção. Se a pessoa não é, faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. O cara é grosso, ignorante, seja você carinhoso, carinhosa. Ele vai aprender com você o que é o carinho. Sim ou não? Não, mas não vou chegar nem para. Não, você está fazendo errado. Entendeu? Você tem que fazer o contrário. Você vai com jeitinho, a Bíblia diz, quem vai te fazer mal se você for zeloso do bem? O amor vence tudo, gente. Você orando e amando a pessoa com paciência, você vence. Glória a Deus. Hã? E eu vou te falar uma coisa, mulher, a mulher tem que ser sábia, gente. Eu vou explicar isso. Por que a mulher tem que ser sábia? A mulher, ela tem um talento, um dom de conseguir tudo que ela quer do marido. Mais fácil é agradando o marido do que desagradando, gente. Sei lá, isso é um dom da mulher. Não era bom ela ter esse dom, não. Esse dom, ela enrolou a dom. Acabou com a nossa vida. Não foi bom a ela ter usado esse dom lá, não. Mas a mulher tem isso. É impressionante. Ela tem. Ela com jeitinho, com amor, com carinho, ela consegue o que ela quer do cara. Agora é ignorância. Você não vai conseguir, ainda pecou ainda. Entendeu? Usa o dom que Deus te deu, mas pro bem. Não vai fazer igual a Eva, não. Entendeu? Vai usar pro mal, não. Então é assim.
escutou conversa fiada do patrão o dia todo suado, banco não pagou, olha só, entendeu? Vinha no meio da rua chateado, o cachorro agarrou na canela dele. Gente, só coisa negativa. Sim ou não? Aí chega em casa, a mulher não espera nem o cara respirar. Ah, acabou o gás. A light veio aí, cortou a luz. Ou então ela já começa. O que foi que você tá com essa cara? Ela não quer nem saber por que ele tá com essa cara. Essa luz de cara feia. Você tá entendendo? Não, ou então ela tá querendo pedir um negocinho. Ele não é na hora, não é a hora. Aí você quer pedir um negócio, você vai aproveitar a hora que o cara chegou mais chateado da rua. Não, faz isso não. Tá vendo que não tá muito legal o clima? Entendeu? Sei lá, se o cara gosta de um cafezinho, faz um cafezinho, né? E aí, burro? Vai devagarinho. Não. Vai devagarinho. É sério, eu quero pensar, vai devagarinho aí, burro. Como é que foi lá o seu trabalho hoje? Então deixa o cara descansar, deixa ele tomar banho, né? Aí vai, tem coisas que até que é bíblico, mas vocês que vão ter que aprender sozinho, tá, gente? Lê lá o Cantares. Lê lá o Cantares de Salomão lá, que vocês vão aprender sozinho. Você não pode ensinar na igreja, não. Aí, se vocês têm um momentozinho lá de intimidade com vocês, não tem? Aí, quando vocês vão lá, fica juntinho. Quando vocês acabar, o cara tá calminho. Aí, sim, você com calma, entendeu? Sabe, amor, o que é? Entendeu? Não, que eu tava pensando aqui, que eu tava pensando... Aí sim, se conversa, entendeu? Mas a pessoa quer chegar na péssima hora, de qualquer jeito. O cara já tá nervoso. Não dá, gente. Sério, tu viu a rainha Esther? Ela se preparou 3 dias. Tudo bem que ela orou, jejuou, mas seu marido não é tão bravo que vai ser necessário você chegar a esse extremo, não, tá, gente? O que ela fez? Ela se preparou, orou, jejuou, depois se arrumou bem bonitinha. Foi lá se apresentar na frente do rei. Ô, meu senhor, e tal, entendeu? Conversou e tal, né? Aí sim, na hora certa, tudo. Por isso que Eclesiastes está dizendo, tem hora de calar e a hora de falar. Então a pessoa não sabe pedir, entendeu? Chega lá, tá calminha, agora já tá feliz da vida de novo, aí você vai lá e começa. Glória a Deus, não é isso que eu estava pensando em fazer isso. O que você acha? Ou então o filho, será? Entendeu? Você vai lá e chega, agora quer bater de frente. Não, tem que ser do meu jeito. É falta de sabedoria, vai dar ruim, entendeu? Vai dar um cara tá nervoso, você também tá nervosa. Daqui a pouco o diabo entra no meio e pronto. Entendeu? Tudo, gente. Deus, ele deu uma unção a gente. E essa unção te ensina todas as coisas. Tu não vai aprender pecado, não, gente. Presta atenção, não vai aprender com a pessoa que fez errado, não. Mas como é que a Eva fez lá com Adão? Essa fruta tá uma delícia. Você não vai fazer isso por mal, não, tá? Aí se for por bem, você pode chegar assim devagarinho, entendeu? Você... A Eva não falou, come essa fruta, senão eu te dou o burro. Então, assim ele não ia comer, irmão. Alguma coisa bem, sabe, bem coisinha, bem meiga, ela fez para ele comer aquela fruta. Ela não obrigou ele a comer a fruta à força. E às vezes a pessoa quer ir na marra. Se de vez devagarinho, com sabedoria Deus, você vai chegar lá. Glória a Deus, amém? Então ele está falando aqui, vamos lá, vamos voltar lá para o Naamã aqui. O Naamã ficou para trás, ok? Então lá no versículo. Então, pessoal, ele queria ser curado do jeito dele, mas ainda tinha mais aqui, ó. Quer ver? Vamos um pouquinho mais na frente para você ver. Ele disse aqui, ó. Não, ele aqui já foi. Aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Porém, Naamã muito se indignou e dizia comigo: certamente ele sairá
pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura, presta atenção no que ele diz, abanai e farpar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Ele queria escolher o jeito e o local onde ele ia ser curado. Aí que eu estou falando com você, você está entendendo que às vezes Deus está mandando você ir para um lugar, você está indo para o outro? Sim ou não? Às vezes, mas aqui por perto não tem igreja, não, tem que ir naquela igreja lá não sei da onde, mas às vezes é lá que Deus quer operar um milagre na sua vida. Sim ou não? Ele estava falando, não tem rios bem melhor do que isso aqui, eu tenho que me lavar nesse rio, ele queria escolher também lugar. Você entendeu? Às vezes Deus já mostrou para você, não é aí, é ali que eu quero te abençoar, é lá que você tem que ir. Não, mas lá é muito longe, lá é muito sujo, aquele rio é horrível. Se eu entrar, ele vai piorar a lepra. Entendeu? Mas é lá que Deus escolheu para ele ser curado. Assim como Deus escolheu aquele rio para ele ser curado, às vezes Deus escolhe o lugar que ele quer levar você para você ser abençoado. E a pessoa não aceita. Ela quer escolher. Eu estou falando para você, quando eu vim para esse ministério, no começo eu não vinha desorelhada. Eu não vinha assim, porque eu escolhi congregar na igreja pentecostal com o evangelho completo. Eu orei a Deus. Deus, me leva para um lugar onde o Senhor quer que eu fique. Eu ainda estava sem igreja, um mundão. Me leva para um lugar onde o Senhor quer que eu fique, onde o Senhor vai usar a pessoa para me abençoar. E Deus me trouxe para esse ministério, sim ou não? Até porque eu aceitei Jesus, mas eu estava nos vícios, eu só aceitei, mas eu continuava nos vícios e tal, porque eu não cheguei a ficar lá. Eu aceitei Jesus numa igreja lá no bairro Botafogo, onde eu morava. Devo ter ido uns, por quê, Natasha? Um mês mais ou menos lá, né? Ou mais, um pouquinho. Alguns meses, né? Mas logo Deus criou uma situação que eu morava lá de aluguel. E a dona da casa lá era uma mulher, não que eu tenha nada com a pessoa, com a religião de ninguém, mas ela era espírita. E engraçado, eu era do mundo, bebia, cheirava, fumava naquela época, a mulher se dava muito bem comigo. Eu não aceitei desde que eu comecei na igreja, mas eu ainda bebia, cheirava, porque eu não estava liberta ainda. Mas quando eu comecei a ir para a igreja, a mulher tomou uma raiva de mim, do nada, mas ela tomou um ódio de mim. Não quero minha casa, eu fiquei olhando assim, caraca, isso... Essa mulher, do nada. Eu não entendia por que aconteceu isso, hoje eu entendo. Que aquilo ali era o propósito de Deus, para me sair daquela casa, voltar para a luz de Lema, porque era aqui que Deus queria que eu viesse. Aí eu saí de lá, daquela casa, rodei tudo ali, que eu não queria sair dali, não consegui uma casa ali, eu fui conseguir na luz de Lema, na esquina da rua da igreja do Pastor Mota. Na esquina. A casa daqui ia virar assim, a igreja era ali. Rodei tudo, fui conseguir aquela casa ali. E mesmo assim, quando eu estava vindo embora, eu e Natasha, a mulher estava carregando as mudanças. Eu só não sabe onde ter uma casa para alugar, não. E minha mãe vai desocupar aquela ali. Eu falei, mas ela ainda vai desocupar. Não, vamos lá. Coisa de Deus. Eu cheguei lá, a dona da casa morava num lugar muito longe. E aí eu falei assim, não, senhora, mas a senhora ainda vai mudar ainda? Não, tá com uns vazamentos aqui. Eu falei, não, mas isso aí meu marido podia dar um jeito. Mas a mulher não vai querer lugar para mim, senhora, ela mora longeão. Ela nem me conhece. Não, a gente vai ligar para ela agora. Tu lembra, Natália? Do nada. A mulher ligou para ela, a mulher pelo telefone me alugou a casa. Não, aí se você tem seu marido, eu falei, tem. Ele pode dar um jeitinho no telhado? Pode, não, vou alugar para vocês. Eu falei, ué, como assim, gente? A mulher nem me conhece. A mulher me alugou na esquina da igreja de Pastor Mota. E aí ali eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, me leva para um lugar onde o Senhor quer que eu vá.
Aí comecei a ouvir pela rádio e tal, depois descobri onde era a igreja e fui para lá. Então, às vezes, Deus já tem um lugar certo, é a pessoa certa que Ele quer usar para abençoar a pessoa. E a pessoa não entende. Ela não quer, não, esse pastor, essa pastora, eu não quero. Não, que essa igreja é muito longe, muito ruim. E você está entendendo? E ele queria escolher. Ele não queria naquele rio, ele queria no rio, nos rios melhor, que ele escolhesse o rio. Aí ele está falando aqui, ó. Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram eles, seus servos, e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Ele resolveu obedecer, pessoal. O homem deu um conselho ele lá, ele foi lá. Quantas vezes ele se lavou? 7 vezes. E qual o rio que ele se lavou? O rio Jordão, que Deus usou o homem para falar. Então, o que aconteceu? E a sua carne tornou-se como a carne de menino, e ele ficou purificado. Gente, o milagre que ele tanto queria aconteceu. Aconteceu através de quê? Da obediência à palavra de Deus, pessoal. Não tem outro jeito para a gente ser abençoado. Aquilo que Deus está falando para a gente é daquele jeito. Você pede força a Deus: Senhor, me ajuda a fazer desse jeito aqui que o Senhor falou. E é inevitável, o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, ó. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, não é isso? E veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: filho do Senhor, cuja sua presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Ele quis dar uma bênção lá uma recompensa, né? Mas o profeta não aceitou. Mas o que eu queria que você entendesse é que ele foi totalmente curado, ele foi totalmente restaurado. O que ele tanto queria aconteceu. Quando que aconteceu? Quando ele aceitou fazer o que Deus falou e do jeito que Deus falou. Quando ele aceitou fazer o que o profeta mandou, no rio que o profeta mandou, as coisas aconteceram. Conforme a palavra do homem de Deus. Se você fizer conforme a palavra de Deus, irmão, você vai vencer. Glória a Deus. Mas toda vez que a gente sai, presta bem atenção, toda vez que a gente sai daquilo que Deus falou, é ali que a gente sofre. E não é que Deus quer o seu sofrimento, não é que Deus quer ver você desesperado, chorando. Deus não quer nada disso. Deus não quer que a sua família seja destruída, que o seu casamento seja destruído. Deus não quer que você fique sofrendo toda vez, que as bênçãos dele não cheguem até você. Não é nada disso que Deus quer. Mas é preciso a gente obedecer. Glória a Deus, aqui está falando do rio. Mas você tem que ver o que Deus está falando. Ah, pastor, mas eu já estou obedecendo. Glória a Deus. Então você permaneça na obediência, não saia. Deixa a bênção de Deus alcançar você, porque às vezes você está na obediência. Quando a bênção vem, você sai da obediência, ela não vai alcançar você nunca. Glória a Deus. Amém? Gente, por falar em obediência, deixa eu falar um negocinho com vocês aqui. Domingo agora é a Santa Ceia, pessoal. E nós que somos de Jesus, nós não podemos deixar de tomar a Santa Ceia de jeito nenhum. Isso é uma comunhão nossa com Deus. Nós vamos ter a Santa Ceia, vamos ter um café da manhã, que é a comunhão entre os irmãos. Glória a Deus. E amanhã às 8 horas da manhã também a gente tem um pão da massa aqui na igreja. Limpeza da igreja. Glória a Deus. Ó, nesse friozinho para esquentar um pouco, né?
Temos uma limpezinha aqui, pessoal. Quem puder ajudar aí para a Santa Ceia, Deus vai abençoar vocês, tá? E domingo é a Santa Ceia do Senhor, né? E qual é o dia do culto, Natália? Gente, já tá pertinho também, tá? Dia 26 a gente vai ter o nosso culto jovem, um culto temático, né? A gente vai ser muito legal. Hoje a gente tá vendo mais roupa lá na televisão, lá naquelas coisas antigas. E vai ser muito legal. Você vai vir, pastor, mas eu não quero me vestir de nada. Você não pode ir pelado. Mas vem então com a roupa que você quer. Não, eu não quero me vestir de nada. Aí não é. É bom que você venha com o tema, mas se você não quiser, não deixe de participar por causa disso. Vem com a sua roupa normal. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos pegar água, sabonete, vamos para o caminho santo. Em nome de Jesus. E o negócio, pessoal, é esse que é o segredo. E outra coisa, cuidado. Se você não sair daqui, você está pensando em outra coisa. Você vai daqui para lá, o cachorro te dá uma carreira, você fica chateado com o cachorro, com alguma coisa, aí você esquece a palavra que Deus falou. Aquela chateação toma conta de você de uma tal maneira que você vai esquecer o que Deus disse. Não faz isso não. Não deixa nada te distrair para você esquecer a palavra não. Glória a Deus. Amém? Vamos no caminho santo, então, em nome de Jesus. Vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Gente, a hora da oração é uma hora santa, muito sagrada. Sabia que a obediência a Deus começa já dentro da igreja? Às vezes o pastor fala, gente, vamos se levantar para a hora do louvor, a pessoa continua sentada, a pessoa já não obedece a Deus, sabia? Porque a obediência começa dentro da igreja, pessoal. Aí a pessoa, todo mundo, gente, inclina sua cabeça para orar, o cara tá assim, ó. Tá vendo como a pessoa não obedece a Deus? Ela começa dentro da igreja. Aí Deus fica olhando lá de cima, ele vê que aquela pessoa não é obediente. Gente, é tão sério quando a pessoa resiste ao Espírito Santo de Deus, isso não é legal. Entendeu? Mas uma vez o pastor estava pregando lá, ele estava falando sobre isso lá, o casal ficava sentado lá atrás jogando no celular. Às vezes antes do culto sentava lá, ficava jogando. O pastor uma vez falou, gente, isso é muito sério ficar jogando na igreja na hora da palavra. Continuou jogando, se desviava, tudo errado. Gente, se a gente não tiver temor de Deus, nada fica. Lá quando eu vou lá para a igreja, lá no Pastor Mota, o pastor Mota fala assim, gente, vai todo mundo tomar Santa Ceia aqui na frente. Aí o que eu faço? Vou lá para frente. Gente, senta aí um pouquinho todo mundo. Eu falo o quê? Eu vou sentar. Sim ou não? Mas eu ficar obedecendo o homem? Não, irmão. Estou obedecendo que Jesus está usando o pastor para falar. Glória a Deus. Então, por aí, já dá dentro da igreja, já dá para ver como a pessoa obedece e quem não obedece. Deus vai ver a diferença. Glória a Deus. E ele disse que me honra, eu honrarei. Então, para a gente ser honrado, pessoal, a gente tem que obedecer. E outra coisa, esse caminho santo aí, se tiver pessoa com espírito, não passa aí não. Passa não. Hoje a irmã foi passar aí, o que aconteceu aí com ela? Viu? Ela não conseguiu passar não, tá? Parou ali mesmo. A Bíblia segurou ela ali mesmo, tinha que descer daqui e orar ela. Até a pessoa entender, gente, que tem um espírito agindo na vida dela, é complicado. Só vai sair um dia que essa pessoa bater de frente com esse demônio. Eu chego, agora eu vou ter só a Deus, aí sai. Agora, enquanto a pessoa aceitar ele, infelizmente ele não sai. Ela não conseguiu passar no caminho santo. Aí na metade aí, ó, já deu ruim. Vamos orar em nome de Jesus. Amém?
Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus, nós viemos a ti em nome de Jesus para glorificar, Senhor, teu santo e glorioso nome e agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh Deus, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar cada pessoa, Pai, nessa noite. Oh Deus, Pai, que essa pessoa, em nome de Jesus, seja abençoado, mas que o coração dessa pessoa possa se abrir. Oh Deus, que o temor do Senhor, a santidade, a obediência, Pai, que em nome de Jesus aconteça na vida dessa pessoa. Oh Deus, como aconteceu lá na vida do Naamã, que essa pessoa consiga entender, Pai, que é o jeito do Senhor, que é o lugar que o Senhor quer, que é do modo que o Senhor quer, e essa pessoa receba a bênção dela, esse espírito de demônio que tem agido na vida dessa pessoa e tem tentado destruir o casamento, que tem agido na vida sentimental, esse espírito que tem agido na vida espiritual, que está amarrando essa pessoa, esse espírito que às vezes fica alojado no coração da pessoa e endurece e não deixa a pessoa obedecer. Que esse demônio saia da vida dessa pessoa em nome de Jesus e que essa pessoa consiga, Pai, ser quebrantada, ela consiga entender e consiga fazer como Naamã, que aceitou o conselho do Senhor, que aceitou a sua palavra e conseguiu se livrar daquela lepra. Em nome de Jesus, Pai, apenas o seu poder na vida dessas pessoas e eu paraliso a ação de Satanás. Eu dou a ordem em nome de Jesus, ó demônio, que saia da vida dessa pessoa agora, sai do casamento, sai da prosperidade, solta a vida do filho, sai da saúde, solta a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Esse espírito, esse demônio que às vezes age no coração da pessoa, o espírito da desobediência, demônio em nome de Jesus, você tentou segurar ao Naamã para ele não fazer o que Deus queria, porque você queria que ele continuasse leproso, você queria que ele morresse leproso, por isso que você estava segurando o coração dele para ele não obedecer. Na demônio, eu exijo que se você estiver agindo no coração de alguém, em nome de Jesus, seja aqui, seja na live, o teu espírito que põe a desobediência, a pureza no coração do demônio, sai agora. Em nome de Jesus, eu vou te dando uma ordem, demônio. Eu estou falando com você, eu estou mandando você sair. Eu exijo que você saia. Em nome de Jesus, você vai sair agora. Pega tudo que é seu, solta a vida dessas pessoas, sai do casamento, da prosperidade, do espírito, da saúde, pega tudo que é seu. Vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Ele canta, Espírito Santo de Deus, ajuda agora essa pessoa, Pai. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha trabalhar no coração dessa pessoa. Oh, Pai, o Senhor diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, Pai, que o coração dessa pessoa agora consiga se abrir. Oh, Deus, que essa pessoa consiga liberar o perdão, que ela consiga, Pai, Senhor, se render à sua palavra, do Espírito Santo, e que o milagre do Senhor venha acontecer na vida delas. E eu consagro, Senhor, ali, Pai, esse sabonete, esse sal, essa água, as peças de roupa, e eu peço a Ti que o Senhor põe o seu poder de cura, de libertação, de transformação, e toda pessoa que usar o poder seja totalmente liberta, totalmente livre, para a glória do seu nome, e que o Senhor receba os dízimos, as ofertas, como o Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Pai, cubra com teu nome sagrado e leva todos em paz, em
em nome de Jesus, e vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, você vai sair aí do Campo Santo, você sai agradecendo a Deus. Glória a Deus. E deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos. E vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E Deus abençoe aí todo o pessoal aí da live, tá? Gente, o pessoal aí do Face, o pessoal do YouTube, tá? Deus abençoe a vida de vocês aí. Wagner Santana, Deus abençoe a paz, Wagner. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. E também a Rosa e Rosa. Rosa, Ronaldo, Enzo, a turma toda aí. Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus. Pessoal, quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui. Glória a Deus. E graças a Deus.